Aqui no projeto Eleições do Portal NG Plus, o primeiro entrevistado de majoritária será o ex-desembargador e candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores, Lédio da Rosa de Andrade. Doutor Lédio, o que leva o senhor a ser candidato ao Senado? Olha, eu me indignei quando ainda era desembargador do Estado de Santa Catarina com a situação crítica do Brasil, e essa indignação teve assim até um momento de raiva quando ocorreu o suicídio do meu grande amigo de infância, o Luiz Carlos Cancelheiro de Olivo, que era reitor da Universidade Federal, vítima de abuso de autoridade. Então isso mexeu muito comigo e eu comecei a me sentir desconfortável dentro do Poder Judiciário frente a esses abusos que estão acontecendo. E eu acho o seguinte, que se um juiz, um promotor e um delegado ele quer fazer política, ele tem que ir pelo caminho certo. Ou ele tem tempo de serviço, se aposenta, escolhe um partido do seu gosto e vai fazer política, ou pede demissão e também escolhe um partido e vai fazer política. É errado você fazer política partidária para perseguir ou para ajudar alguém, ficando no cargo que o Estado lhe deu para julgar. Então, eu optei em pedir aposentadoria, poderia ficar lá até os meus 75 anos, eu estou com 59, e optei pelo partido que me pareceu mais próximo do que eu penso, e vim fazer política. Estou aqui, estou conversando, sujeito às críticas e debatendo com a sociedade. Por que o PT? Olha, eu escolhi o PT pela identidade ideológica. A visão de Estado que o PT tem, o que ele quer de uma sociedade é o que eu penso, né? Eu acho que o Estado tem que ser forte naquilo que diz respeito ao bem-estar social. Eu não sou estatista, eu não quero tornar tudo Estado. Ao contrário, eu acho que o Estado tem que centrar as atividades no bem-estar da população, certo? E a partir daí, você desenvolver a democracia e a dignidade de vida para todo mundo. E de todos os partidos, eu não poderia ir para um partido de direita, porque eles pregam o Estado mínimo, eles pregam menos participação do Estado na vida das pessoas, eles querem que o mercado regule a sociedade, e eu vejo que esse tipo de proposta acaba sempre na história. Eu sou um estudioso de história. Os ricos ficando mais ricos e os pobres mais pobres. A única forma, os países que vivem bem no mundo, Dinamarca, Noruega, Suíça, Suécia, Islândia, que para mim hoje é o grande exemplo, todos eles têm um Estado forte em bem-estar social. O senhor é um ex-desembargador, como comentamos. Como o senhor vê a justiça no Brasil hoje? Olha, a justiça ela cumpre o seu papel, né? O que está ocorrendo é que uma parte do sistema, tanto de juízes, como de promotores, como de delegados, entrou numa euforia antidemocrática, numa euforia destruidora do Estado Democrático de Direito, né? E estão praticando abuso de autoridade claro e nítido, quando não crimes. E isso no exercício da profissão. Quer dizer, em nome de você condenar corrupto, você hoje deu uma carta branca para determinado juiz fazer o que quer, prender de quem quer, sem prova, sem nada. O meu amigo reitor, ele foi preso, detido, acorrentado nas pernas, desnudado na frente de muitas pessoas, ficou 2 horas desnudado, sem ser réu no processo. Isso não pode existir no Estado Democrático de Direito. Entende? Então, o judiciário hoje, ou uma parte do judiciário, estão querendo destruir a política, né? E eu sempre digo, um país que tem a política, que tem político como sinônimo de bandido e de corrupto, é um país que não tem como se desenvolver. A política, quer queira, quer não queira, é a melhor forma que a humanidade achou para a vida social. Existem políticos honestos, não é tudo na vala comum. E hoje se misturou. Há um propósito nítido de criminalizar a política, sem falar de egos pessoais de determinados juízes, delegados e promotores de justiça que fazem qualquer coisa, destrói qualquer vida, qualquer história para aparecer 1 minuto na televisão. Como candidato a senador, o que o senhor pretende mudar se for eleito senador? Olha, a primeira coisa que eu faria é transportar para a vida partidária os meus 35 anos de magistrado. Eu fiquei 25 anos como juiz correndo o Estado e 10 como desembargador. E eu tenho muito orgulho de dizer, foram 35 anos de vida honesta, respeitando o Estado Democrático de Direito e, mais do que tudo, respeitando as pessoas que passaram pelos julgamentos que eu fiz. E isso eu acho que é a primeira tônica. Você tem que ser um político que haja com honestidade. A honestidade hoje é algo que prescinde até de norma. A honestidade é algo que você tem e pratica. E a honestidade faz com que você defenda princípios. Porque trabalhar em colegiado, eu trabalhei no Tribunal de Justiça, você sempre tem que fazer alguns acordos, isso é normal.
mas nunca negociar princípio. Você não pode negociar princípio. E os meus princípios são esses. Justiça social, né? Honestidade e tratar o patrimônio público, os bens públicos, com muito mais rigor, com muito mais afinco do que você trata o seu patrimônio privado. Exatamente nesse sentido, que bandeira o senhor vai defender lá no Senado? Bom, eu tenho 3 grandes bandeiras. A primeira é realmente fazer todo o possível para resgatar a dignidade na política. A segunda questão, que eu acho fundamental, é barrar o desmonte dos direitos no Brasil. Porque nenhum direito é desmontado se não passar pelo Senado. E nós estamos tendo, nos últimos 2 anos, uma verdadeira dilapidação dos direitos que a sociedade brasileira conquistou durante décadas. Direitos que vinham desde o Getúlio Vargas estão sendo literalmente destruídos. Você tem que barrar isso. E barrado isso, aí você tem que lutar por novos direitos e para consertar o Brasil. Por exemplo, a reforma tributária. Isso não pode esperar mais. Quer dizer, o Brasil é um país em que o especulador não paga imposto e empresa como a de vocês, que é uma empresa honesta, que produz, que faz o desenvolvimento do país, está sempre submetida a uma carga tributária violenta. E o próprio trabalhador, eu pessoalmente, você como pessoa física, nós pagamos imposto muito mais do que um banco, proporcionalmente. Entende? E sem falar nisso, eu poderia dizer que, além disso, melhor dizendo, o governo chega a anistiar bancos, como agora fez no mês passado. Um banco devia 25 bilhões de imposto não pago. E o governo perdoou com 25 bilhões quantas escolas, quantos hospitais, quantas estradas poderiam ser feitas. Né? Um empresário não paga imposto, eu sou advogado agora, depois que eu me aposentei, o empresário não paga imposto, ele vai condenado e vai para a cadeia. E por que o banco recebe de todos esses benefícios, sendo o Brasil o país que dá mais lucro no mundo para banco? Então, isso tudo passa pelo Senado, e isso tudo é um trabalho que eu vou ter que fazer. Claro que quando eu digo eu, tem que ser nós, porque ninguém faz nada sozinho no parlamento. Mas você tem que ir para lá para lutar por essas bandeiras, né? Você tem que ir para lá, eu quero ser senador não para destruir os direitos das pessoas. Eu quero ser senador para garantir os direitos das pessoas, para garantir a cidadania e para garantir que quem trabalha honestamente, quem produz, quem faz esse Brasil se desenvolver, não possa estar submetido à burocracia do Estado, a impostos que acabam estrangulando a vida produtiva. No próximo ano, um dos temas que deve voltar ao debate é a reforma da Previdência. Como o senhor vê a Previdência ideal? Que tipo de reforma o senhor imagina que seja ideal? Olha, veja assim, aqui no Brasil, eles estão usando a palavra reforma para destruir direitos. Porque reforma é uma palavra, quando eu, você ou qualquer pessoa reforma a casa, reforma um carro, você reforma para melhorar a sua casa, melhorar o seu carro e você viver melhor. Então, reforma é isso, você tem que pegar a Previdência, reformá-la, sou a favor de reformar a Previdência, mas para que todos vivam melhor. E hoje é um discurso, eu vi hoje até na rádio alguém dizer tecnicamente vai falir. Isso não é verdade. Estão usando a técnica, essa palavra, para dar simbolicamente um sentido de verdade. O problema da Previdência é má gestão, sonegação, que tem um monte de empresas, as especuladoras, que não pagam a Previdência, certo? E isso causa um rombo. Então, isso sim, se só isso fosse feito, esse tal do rombo já estaria praticamente sanado. Evidentemente que nós temos a adequar a Previdência, a nova expectativa de vida que nós temos que ver as questões regionais, porque você um país com o tamanho do Brasil, que é maior que a Europa, você não pode ter, em relação ao trabalho, as mesmas condições no norte, sul, leste e oeste, né? E você tem que ver outra coisa importante, as condições de trabalho. Porque uma pessoa que trabalha embaixo de uma mina, respirando carvão o dia todo, não pode ter o mesmo tempo de aposentadoria de uma pessoa que trabalha num ambiente altamente confortável. Então, tudo isso é muito complexo, tem que ser revisto. Agora, reforma, todos têm que ganhar. O Estado tem que ganhar, a população tem que ganhar mais do que tudo e o empresário tem que ganhar também. Entende? E o que está sendo feito não é reforma. A proposta que o governo fez, eu sou contra, absolutamente contra. Nós temos aí cerca de 45 segundos para terminar a entrevista, para o senhor conversar com os nossos internautas e mostrar por que o senhor é o candidato ideal ao Senado aqui em Santa Catarina. Olha, o ideal é uma expectativa, uma utopia. Eu sou um candidato que vem da magistratura, estou há 4 meses na política partidária, quero transportar para a política partidária toda a minha experiência de lidar com a lei, agora fazendo lei,
e, acima de tudo, transportar para a vida político-partidária a minha carreira de honestidade. Eu sou realmente um candidato que eu poderia dizer que é uma novidade nessas eleições. Sou aqui do sul do estado, o único candidato a senador do sul de Santa Catarina. O meu número é 131 e por isso eu me apresento e tenho condições de lhe pedir o voto.